Olá, amados. Hoje, 26 de abril de 2020, vamos à mensagem desse domingo. Vamos refletir sobre quando Deus se cala. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós e que tenhamos, assim, a cada dia aquilo que deve estar no nosso coração. Desejo latente e ardente de meditar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Livro de Jó, capítulo 30, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: peço socorro a ti e não tenho resposta. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração. A gente está vivendo um momento de silêncio. O mundo está inquieto, está conturbado, né? Mas a gente tem um momento que devemos ter como precioso, que é o momento desse silêncio, do isolamento, né, da quarentena. E a verdade é que alguns tipos de silêncio, eles funcionam como uma barreira, nos isolam, né, como nesse caso, com o propósito de nos distanciar de algumas coisas, tá? E com vistas a que a gente extraia lições. Esses dias muitas coisas silenciaram, ainda que de maneira, como disse, forçada. Muitos tiveram que se render ao silêncio, né? Se adaptar a ele e buscar entender a sua razão de viver, como o mundo andava, como o mundo vai andar. Outros, no silêncio que estamos vivendo, quando deveriam refletir sobre si, na verdade acabam explodindo aquilo que está no seu interior, né, fruto de um interior barulhento que nunca silencia. E é importante a gente entender também essas situações. Agora, nesse silêncio é importante a gente refletir sobre um outro tipo de silêncio, o silêncio especial, que é o silêncio de Deus, como Jó diz aqui, né? Peço socorro a ti, não tenho resposta. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. E esse sentimento, obviamente, não estava somente no coração de Jó, mas está latente no nosso coração. Amados, muitas vezes a gente não escuta a voz do Senhor por um simples fato. A gente não está prestando atenção nele. Agora, também tem outros momentos que a gente busca ao Senhor de forma extremamente ansiosa, ávidos por aquela resposta tipo sonrisal, né, quando o calo está apertando diante das circunstâncias da vida, e aí ele silencia. E aí, que lições a gente vai tirar? É óbvio que no silêncio de Deus ele tem propósitos para nos prover benefícios. Cabe a nós, né, discernir para aprender, assim, como interpretar esses momentos. Porque, por exemplo, você tem o seu momento devocional com Deus. Não sei qual horário que você tem, que tira aquele momento de solitude. O que você busca? Você busca, ou já buscou, já entendeu, já interpretou e já vivencia, ouvir a voz do Espírito Santo, tá? E ela vem não somente a partir do sussurrar suave e tranquilo para nos instruir, mas também a gente precisa observar que muitas vezes é no silêncio que o Senhor fala. E temos que aprender com ele, porque no silêncio ele também nos fala de forma tão impactante e com o mesmo valor que seria se ele sussurrasse a nossa mente, ao nosso coração. O silêncio de Deus para nós traz mensagens mais claras e objetivas e tão importantes quanto se ouvíssemos a sua voz. Então, discernindo por que o Senhor se calou, a gente vai aprender a ver o silêncio como maneira de Deus falar conosco. Então vamos ver um primeiro ponto. Deus nos corrige pelo silêncio. Se olharmos para a nossa infância, né? Eu mesmo, tanta travessura, e quando nosso pai, nossa mãe olhava para a gente com um olhar assim, zangado, em silêncio, né? Esse tipo de silêncio acompanhado daquela testa franzida, ela servia para nos revelar com mais intensidade que estava uma zanga ali naquela situação. E nesses momentos a gente sentia o quê? Um desejo de arrependimento mais sincero do que aqueles vindo de palavras de repreensão, né? Que não, em muitos casos, não resolveriam por conta da nossa teimosia. E esse silêncio, né, ele é um ato de correção. Nós vivemos isso na infância, eu vivi isso, não sei você, tá? Nos dias de Eli, a gente vai ver um silêncio de Deus. Às vezes o silêncio de Deus tem um objetivo de corrigir. 1 Samuel, capítulo 2 e 3, Deus resistia em falar ao seu povo ali nos dias de Eli, nos dias dos filhos de Eli, que eram sacerdotes de Deus em Siló.
Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 2 vai dizer assim: os filhos de Eli não eram flor que se cheirasse. Eles não acreditavam no Eterno e levavam o ofício sacerdotal na brincadeira. O versículo 17 vai dizer: era horrível o pecado que os dois jovens cometiam bem na presença do Eterno, profanando a oferta sagrada. E o capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: o jovem Samuel servia ao Eterno sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se ouvia e via alguma revelação do Senhor. Então, aqui o contexto é que, como sacerdotes do Senhor, eles deveriam receber a palavra do Senhor para todo o povo de Deus. Só que os seus pecados geraram uma fome pela palavra por toda a nação. O Senhor se recusava a falar a partir dos filhos de Eli, porque a palavra do Senhor seria manchada se fosse transmitida por aqueles homens, já que eles não tinham respeito pelas coisas de Deus que eram sagradas. E naqueles dias o silêncio corretivo de Deus foi um sinal de sua desaprovação para com aqueles sacerdotes. E aí, a recusa divina em falar provocou no povo o quê? Sede de ouvir a palavra de Deus. E aí Deus finalmente levanta um profeta, Samuel, justo, né? E o povo corria para ouvir a mensagem de Deus a partir de Samuel. Então, os anos de silêncio divino durante o período do sacerdócio de Eli e de seus filhos serviram para ressaltar a mensagem divina que veio por intermédio de Samuel. Com esse silêncio, Deus faz o quê? Ele atrai a atenção do povo dele, né? Atrai os ouvidos dele para aquilo que seria dito da parte dele a partir de Samuel. Nos dias do Novo Testamento, Jesus também utiliza do silêncio em alguns momentos. E tem um momento aqui interessante que é aquele momento em que o instrumento da correção de Cristo vem sobre jovens, velhos, crianças, né, ali na narrativa do capítulo 8 de João, daquela mulher surpreendida em adultério. E a gente percebe que o silêncio provocou no indivíduo ou nos indivíduos a convicção de pecado. Porque quando os fariseus ali exigem que Jesus se pronuncie, desse o seu julgamento, ele primeiro atrai a atenção dos fariseus e de toda aquela multidão para si, e após uns instantes de silêncio, ele transformou aqueles que antes estavam acusando, né, em acusados. E aí lançou a eles um desafio. E esse desafio foi seguido também de um silêncio. Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E o silêncio que se seguiu a essas palavras, né, quando ele se inclinou ali para escrever no chão, provocou convicção de pecado naqueles homens que tinham memorizado a palavra de Deus, mas tinham se esquecido de como eram os seus próprios corações e como o Deus que sonda os corações ama um coração puro, né, e perfeito. Então, o silêncio corretivo de Deus ele pode acontecer a qualquer um de nós. Quando, por exemplo, a gente preenche as nossas horas, os nossos momentos, principalmente nesses dias, né, com coisas que nos induzem a ignorar a mensagem do Senhor. É tempo da gente estudar mais sobre Deus. A gente precisa conhecer mais o Senhor. E se a gente ignorar isso, né, se a gente dedicar esses tempos a outras coisas, os céus podem se fechar para nós. Deus se cala, né? E aí as orações passam a ser sem resposta. Só que o silêncio de Deus pode levar a gente ao arrependimento, pode nos levar a confessar a nossa rebeldia, pode nos levar a confessar a dureza do nosso coração, e aí Deus atende o nosso coração, a nossa oração, nos dando a graça necessária para realizar aquilo que Ele anteriormente nos tinha orientado. Então, em meio a esse silêncio corretivo de Deus, nós somos levados a pensar bem, né, em nossa culpa e nas consequências do nosso pecado. E aí, assim, o silêncio de Deus é uma bênção para nós. Por quê? Porque nos impulsionou a analisar melhor a nossa conduta e a abandonar a nossa posição de engano e de obstinação pelo erro. Segunda coisa que a gente precisa entender é que existe o silêncio misericordioso. Em outros momentos o Senhor, né,
mostra a sua resistência em nos falar como uma extensão da sua infinita misericórdia e graça. E não é uma correção. A sua paciência, ela pode nos dar tempo para que a gente possa refletir, para que a gente possa se arrepender, e aí sermos salvos de um erro maior, ou sermos protegidos de um conhecimento que muitas vezes poderia nos levar à destruição. Então a misericórdia de Deus, ela é revelada no silêncio, ela é apresentada de forma triste e dolorosa quando, por exemplo, nós temos um momento especial ali na prisão e no julgamento de Jesus. O profeta Isaías mostra que o Messias estava caminhando para a morte em silêncio. Né? Isaías 53:7 diz: ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. Então, esta profecia ela se cumpre quando Jesus é preso e surge ali em completo silêncio diante da multidão que o prendeu. E ele continua em silêncio perante Herodes e Pilatos. E as palavras que Jesus diz a Pedro, né, são palavras que são importantes a gente refletir, porque são um lindo lembrete da graça divina. Jesus diz em Mateus 26, 53, 54 o seguinte: não entendem que eu poderia agora mesmo clamar a meu Pai, e 12 exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor. Mas se eu fizesse isso, não se cumpririam as Escrituras. Elas dizem que tem que ser assim. Então, com uma única palavra, Jesus, na verdade, poderia fazer descer um castigo imediato sobre o mundo que se atrevia a rejeitar o unigênito Filho de Deus. Mas ele preferiu o quê? O silêncio. E quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, né? Ele não sabia que o silêncio de Jesus naquele momento era um ato da graça de Deus, porque se a verdade fosse declarada ali, todos os que a ouvissem seriam condenados. Fica uma lição importante para mim e para você, porque nesse momento de isolamento social, o silêncio misericordioso de Deus tem lições importantes para mim e para você. Talvez você esteja se sentindo frustrado porque não está conseguindo nem fazer um bico, ou porque não consegue exercer a sua profissão, ou porque está com medo de perder o emprego. E ainda que você entenda que está fazendo a vontade de Deus, né, ficando em casa, né, você está inquieto e aflito em relação a esse momento, e mesmo assim você orando só percebe o silêncio de Deus. Só que, amados, vai chegar um momento em que a resposta vai vir, uma porta vai se abrir, o futuro vai recomeçar. E isso vai recomeçar em outra dimensão e em uma outra perspectiva, porque Deus sabe exatamente as razões por que estamos experienciando esse momento e a possível demora de solução desse dilema. Há coisas que ele não revela agora, por ser, nesse momento, o seu silêncio um ato da sua misericórdia, que é ainda muito mais valioso. Então, quantas vezes, né, nós nos irritamos com Deus porque ele não age como a gente gostaria? Mas a gente deve ser grato a ele por não nos responder em determinadas ocasiões. Porque, na verdade, se conhecêssemos, ou essa abertura desse conhecimento nos condenaria ou nos assustaria ainda mais. Então, se nós compreendermos bem as nossas limitações perante Deus, a gente pode entender melhor, né, aquilo que os filhos de Israel passaram a tremer, né, quando Deus pronunciou ali no Monte Sinai a sua lei. Eles disseram a Moisés o seguinte: fala conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, senão vamos morrer. Eles perceberam o silêncio de Deus como um ato de misericórdia.